Muito bem, mais uma quinta-feira, mais uma live sobre relacionamentos, autoconhecimento, nessa série que estamos fazendo juntos aqui, eu e vocês, né, para a gente poder melhorar, avançar na nossa vida, compartilhar conhecimento e alcançar níveis melhores, maior felicidade, resultados melhores nas nossas vidas. E hoje nós vamos falar sobre a comunicação, o impacto que tem a comunicação na construção de relacionamentos excelentes. E isso às vezes é um assunto polêmico, né? Complicado, porque a comunicação é um assunto complicado. Então, enquanto a gente... vamos aguardar aqui mais um minutinho, compartilhem aí com os seus amigos. Tenho recebido feedbacks muito bacanas sobre o impacto positivo que estas nossas lives têm causado nas pessoas. Então, compartilhem aí com mais pessoas para que a gente faça uma corrente do bem e ajude cada vez mais pessoas, né? Vamos compartilhar conhecimento, porque conhecimento, quanto mais a gente compartilha, mais ele aumenta, né? É um bem que quanto mais a gente divide ele, maior ele fica. É impressionante e muito legal. E hoje nós vamos falar sobre isso, né? Sobre a comunicação na construção de relacionamentos excelentes. E nós vamos dividir esse assunto em duas etapas, né? Porque a comunicação para relacionamentos excelentes, ela é um assunto um pouco mais extenso e eu vou dividir com vocês aqui em duas etapas. Hoje nós vamos falar do primeiro passo, né? Que a gente precisa dar nessa construção de uma comunicação mais assertiva rumo à compreensão do outro ali. Nas lives anteriores nós falamos sobre empatia, sobre a questão da compreensão, né? O quanto compreender o outro é uma coisa difícil, é um desafio que a gente precisa se esforçar todos os dias por conta da nossa mente, né? Que está programada para ficar com a gente mesmo. Então, diante dessa dificuldade de compreender o outro, é que surge uma parte da dificuldade na comunicação positiva, né? Numa comunicação assertiva, numa comunicação que realmente seja construtiva para relacionamentos excelentes. E eu não estou falando de relacionamento amoroso apenas, estou falando de relacionamentos de uma maneira geral, né? Como eu sempre faço, os relacionamentos, nós vivemos através das relações que nós temos, né? Eu sempre falo isso, mas é porque é verdade. E o nosso foco aqui são as relações profissionais, as relações familiares, o relacionamento amoroso, claro, mas em todas as áreas da nossa vida, né? Muitas vezes a gente deixa de ganhar uma promoção porque a gente não tem condições, né? Não consegue se comunicar bem. Às vezes a gente tem uma relação difícil com o filho porque a gente não consegue se comunicar bem e assim por diante. E aí tudo começa nessa questão, né? Da compreensão que estávamos falando semana passada. E a comunicação, ela tá também ligada a isso. E a responsabilidade, né, da comunicação, ela fica muito com a gente, né, com quem fala. Se eu quero falar alguma coisa, então a responsabilidade maior do entendimento dessa mensagem está comigo. Por que que está comigo? Porque quando eu vou falar, a ideia que eu quero transmitir está na minha mente, certo? Se está na minha mente, sou eu quem sei o contexto, eu quem sei o que eu sinto, o que eu senti, o que aconteceu, o que eu quero transmitir. Então, tudo está dentro da minha cabeça. Se tudo está dentro da minha cabeça, então a responsabilidade dessa compreensão, da compreensão da mensagem é minha, né? Não posso falar qualquer coisa, né? Aí a outra pessoa não entende, aí eu simplesmente chego à conclusão e parto do pressuposto que aquela pessoa ali não é boa, não sabe conversar, não escuta, enfim. E já deixo a responsabilidade da falha do outro lado, né, no meu interlocutor. E aí, como o nome diz, ele é um interlocutor, né? Se eu estou falando, então eu que preciso organizar as minhas ideias de uma maneira tal que eu consiga transmitir esta mensagem adequadamente. Para isso, eu preciso levar em conta algumas coisas. Com quem eu estou falando, né? É muito diferente a linguagem que a gente usa em cada contexto.
É diferente. Se eu vou atender, por exemplo, né, falando aqui do meio corporativo, se eu vou atender um cliente no meio rural, o meu vocabulário deve ser até o jeito que eu visto, né, tem que ser diferente se eu vou atender uma indústria, por exemplo, num grande centro. Então, são contextos diferentes que merecem atenção diferente se eu quero ser compreendida na minha fala, se eu quero transmitir a mensagem de forma adequada. Então, eu preciso considerar com quem eu estou falando, eu preciso considerar o ambiente onde eu estou para que eu possa fazer essa comunicação de forma adequada. Muito bem. E o primeiro passo, né, que a gente precisa dar para ter uma comunicação de qualidade nessa construção de relacionamentos excelentes, todos os relacionamentos em todas as áreas da nossa vida, o primeiro passo realmente é buscar esta compreensão, né, do outro. Então, antes de falar, antes de transmitir a minha mensagem, antes de colocar o meu ponto, eu preciso aprender a ouvir, a compreender. Então, o primeiro passo é realmente compreender. A gente já conversou sobre a questão da compreensão e agora nós vamos agregar a isso a nossa fala, né? Então, nós precisamos ouvir a outra pessoa, né? Na hora que vamos conversar. Ouvir prestando atenção, atenção genuína, né? Interessada de verdade, lá do fundo do coração, no que aquela pessoa está dizendo. Então, é frear os nossos impulsos, né? Que conversamos sobre eles na semana passada. Frear a nossa mente, aqueles pensamentos automáticos que pipocam na nossa mente, fazendo julgamento, se preparando para responder, para consertar, para corrigir, para dar ideias, né? Frear esses pensamentos que pipocam na nossa mente e prestar atenção genuína no que aquela pessoa está dizendo, né? Com interesse de realmente compreender, independente do que eu penso, dos meus valores, né? Do que eu quero, do que eu não quero. Então, esse é o primeiro passo que eu devo dar. E para fazer isso, além de frear a mente, igual a gente já conversou, eu preciso fazer perguntas, né? Eu preciso fazer perguntas. Então, o primeiro passo é escutar, ouvir com atenção, prestar atenção, frear os meus pensamentos e me focar, manter o meu foco ali no que aquela pessoa está falando, em qual é o interesse dela, né? O que ela sentiu, o que ela viveu, como que é o contexto dela. Só que para eu entender isso, né, de verdade, eu preciso perguntar, porque se eu vou deixar de lado o meu eu, os meus valores, os meus conceitos, os meus preconceitos, as minhas crenças, como que eu vou compreender a outra pessoa se eu não fizer perguntas? Né? E daí, nesse momento, muita gente vira pra mim e fala assim, mas eu faço perguntas, eu faço muitas perguntas. Ok, que ótimo, né? Então, metade do caminho já foi caminhado. Agora, como são as suas perguntas? Porque não é qualquer tipo de pergunta que serve nesse momento. A gente precisa saber fazer as perguntas de uma maneira tal que a gente consiga realmente extrair da outra pessoa informações para que a gente compreenda verdadeiramente, né, aquela outra pessoa, o nosso, né, o interlocutor, a pessoa com quem estamos falando, né, com quem vamos conversar. E esse é o primeiro passo, compreender. Então, as perguntas que a gente deve fazer, elas devem ser fechadas. Perguntas abertas, desculpem. Perguntas abertas. A gente não deve fazer perguntas fechadas. Qual que é a diferença, né, de perguntas abertas e perguntas fechadas? Então, uma pergunta fechada é aquela que dá a abertura para respostas de sim ou não, né? Então, você vai sair? É uma pergunta fechada. Eu só posso responder sim ou não. Eu posso responder o que eu quiser, claro, né? Mas a resposta automática ou é sim ou é não, né? Vou sair, não vou sair. Então, é ou uma coisa ou outra. Então, é uma pergunta fechada, que eu tenho pouca opção de resposta, né? Sim ou não. Você gosta disso? Você faz aquilo? Então, tudo isso. Você está triste? Às vezes a gente pergunta, né? Eu fiz uma pergunta, eu perguntei se estava triste. Mas olha só, você está triste? Qual que é a resposta? Sim ou não, né? Então, continua sendo, apesar de ter o sentimento aí no meio da pergunta,
Continua sendo uma pergunta fechada. As perguntas abertas são bem diferentes, vejam bem a diferença. Como você está se sentindo? Eu não estou induzindo a resposta da pessoa perguntando, você está triste? Né? Como você está se sentindo? Ou, o que você está sentindo? Então, essas são perguntas fechadas, que dão abertura. E aí, a pessoa não vai poder responder para mim, sim ou não. Vai ser, como você está se sentindo? Não cabe um sim e nem um não. O que que cabe aqui? Cabe uma reflexão. A outra pessoa vai precisar parar, pensar, como eu estou me sentindo, e aí ela vai te dar uma resposta muito mais rica, muito mais cheia dela mesma, para que você tenha condições então de compreender. Então esse é o primeiro passo, né? É ouvir a pessoa e fazer perguntas, porque se eu quero ouvir, mas tirando o meu eu da história, né? Como a gente falou antes, meus conceitos, meus preconceitos, minhas crenças, meus valores, etc, vão ficar aqui de lado, e eu quero verdadeiramente compreender a outra pessoa, então as perguntas precisam ser abertas para que esta pessoa me dê muita informação sobre ela, para que eu possa compreender quais são as crenças dela, os valores dela, os conceitos e os preconceitos. Então, perguntas abertas, elas normalmente começam com um como, com o que, né? O que você está sentindo, o que você pensa disso, né? Como você considera esta opção. Então, são perguntas que fazem com que as pessoas reflitam antes de responder e vão nos fornecer respostas ricas, respostas com detalhes sobre a vida delas, sobre as emoções delas, e isso vai nos dar esta informação para que a gente possa compreender a outra pessoa. Então, esse é o primeiro passo que a gente precisa dar quando a gente quer seguir, né, nessa trilha, dessa construção de relacionamentos excelentes e ter melhores resultados em todas as áreas da nossa vida. E aí, se eu pergunto, o que eu vou fazer em seguida? Né? Eu perguntei, e agora? Agora eu vou escutar de novo, né? Eu ouvi o que ela disse, aí eu fiz mais perguntas, aí eu ouvi novamente a resposta daquela pessoa, aí eu fiz mais perguntas, até que a outra pessoa se sinta satisfeita no sentido de foi compreendida, né? Ela foi compreendida, então beleza, ela vai silenciar sozinha, né? Porque ela foi compreendida e ela se sentiu satisfeita, compreendida, e aí ela vai silenciar. Então, isso vai mostrar pra gente que ela vai, não é só silenciar, né? É um silêncio que vem com uma sensação de alívio, talvez, né? É uma emoção positiva que vai ficar estampada no semblante da pessoa. Ela vai ficar mais leve, né? Quando ela põe aquilo para fora, quando ela consegue ser compreendida por alguém, quando nós, seres humanos, né, conseguimos ser compreendidos por alguém, então a gente fica com esse ar mais leve, né, mais aliviado, talvez, porque isso faz parte das nossas necessidades essenciais, das necessidades humanas, né? A gente tem um anseio né, natural, todos nós, de sermos compreendidos e valorizados. Todos nós estamos voltados para nós mesmos, né? Nós já falamos sobre isso também. Como centro da minha atenção, o meu foco sou eu mesma, eu quero ser compreendido, eu quero ser valorizado. Então, com isso, com essa necessidade intrínseca que é humana, né? Eu passo a ter esse sentimento mais leve, né? De maior leveza. Então, isso é muito importante. Agora, gente, é claro que, né, assim, não adianta a gente fazer todo o esforço do mundo, né, para se comunicar bem. Não adianta a gente se despir da gente mesmo para compreender a outra pessoa, né, se a outra pessoa não estiver disposta. É claro que não, né? Por isso que eu disse no começo, a maior parte da responsabilidade do entendimento da mensagem é nossa, é óbvio que sim, porque a mensagem tá na nossa cabeça, né? A gente que sabe o que a gente vai falar, a gente que sabe o contexto, a gente que sabe a emoção, o sentimento, então é claro que a responsabilidade é nossa. Mas
a outra parte também precisa se envolver, né? E estar interessada em receber aquilo ali, né? Em conversar com você. Não adianta você fazer perguntas, por exemplo, para uma pessoa que não quer falar, né? Então a gente não pode obrigar as pessoas a falarem. Às vezes o momento daquela pessoa ali naquele momento é o silêncio. Então não tem o que fazer, né? Não há o que possa ser feito nesse caso. Então a gente também tem que ter essa noção, né? Dosar as nossas medidas para que a gente seja capaz de identificar o momento certo, né? De perguntar. A gente precisa perguntar, as perguntas precisam ser abertas para a gente poder induzir a outra pessoa a falar dela mesma, para que a gente possa compreender. A gente precisa ouvir, né? Nos despirmos de nós mesmos e empreender esse esforço constante, genuíno, né? De ouvir com atenção interessada no contexto, no mundo da outra pessoa, até que a gente consiga compreender. Mas a gente não pode obrigar as pessoas a falarem, né? A gente tem realmente que respeitar o momento de cada um. A gente tem realmente que manter uma distância, se por um acaso aquela pessoa ali quer essa distância, né? Então, é mais ou menos assim que funciona. A gente precisa realmente ter esse cuidado também, né? E saber identificar que talvez aquela pessoa ali naquele momento não vai falar, não é o que ela precisa. Talvez ela precisa de um abraço, talvez ela precisa da sua companhia. E tudo isso faz parte dessa criação e dessa construção de relacionamentos excelentes e também da comunicação, porque às vezes a comunicação não verbal, ela exerce um impacto muito maior do que palavras, né? Então, a empatia, que nós já conversamos, precisa estar em dia, a gente precisa perceber essas nuances e dar ao outro o que o outro precisa em cada momento. E como eu falei no início da nossa live, né, como esse assunto é um assunto denso, um assunto extenso, vou dividi-lo, né, em 2 momentos. Então, hoje nós ficamos por aqui, né, com essa parte do falar, né, com o propósito de compreender, com essas técnicas, né, que nós compartilhamos aqui, trocamos essa ideia. E na semana que vem nós vamos continuar este assunto, porque quando a pessoa, né, se sente aliviada, se sente compreendida, entra nesse clima mais leve que nós falamos, chegou a sua vez de falar. Então, na próxima quinta-feira, nós vamos falar sobre isso. Como que nós, então, chegou a minha vez de falar? Como é que eu vou falar? Né? O que que eu vou falar? E como eu vou conversar com essa outra pessoa de uma forma assertiva e objetiva para que não haja conflitos ou que para o risco, né, que o risco do conflito seja o menor possível e eu consiga então solucionar as questões ou construir alguma coisa ou sair do lugar onde eu estou para ir para um lugar melhor, tá bom? Então fico esperando você na próxima quinta-feira para a gente continuar esse assunto muito bacana, muito importante, com a sua vez de falar. Combinado? Então vou ficando por aqui, deixo um grande abraço, vejo você na quinta-feira que vem. Tchau, tchau!